Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Cristão Atento, o canal que traz para você a resposta que você procura de um jeito que você entende. Eu sou o pastor Marcos Macedo e juntos vamos desbravar os mistérios da teologia simples. Mas antes de iniciarmos, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E no final, se você gostar do nosso conteúdo, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. No vídeo anterior, nós falamos sobre os diversos grupos político-religiosos nos tempos de Jesus. E nesse vídeo, nós vamos continuar a nossa viagem falando um pouco sobre as curiosidades da Bíblia e contidas na Bíblia. Então vamos à nossa primeira curiosidade. E ela fala sobre o material utilizado para confeccionar a Bíblia. Você sabia que antes do papel, os materiais utilizados para a escritura foram primeiramente a pedra usada por Moisés para receber os 10 mandamentos, que está registrado no livro de Êxodo em 2 lugares, capítulo 24, no verso 12, e no capítulo 34, no verso 1. Capítulo 24, verso 12, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escritos para os ensinar. Na sequência foi usado o papiro. O papiro era um material extraído de uma planta aquática que tinha o mesmo nome. E depois veio o pergaminho, que era pele de animal curtida e preparada para a escrita, usada a partir do início do século I, na Ásia Menor. A segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, Paulo menciona a respeito desses pergaminhos. Vamos ler. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 13. Dando continuidade à nossa curiosidade a respeito da Bíblia e as curiosidades contidas nela, você sabia que a Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo após a invenção da prensa? Seu inventor, Gutenberg, em 1452, na Alemanha, imprimiu seu primeiro livro, e ele era a Bíblia. A sua criação ficou conhecida como Bíblia de Gutenberg ou Bíblia de 42 linhas, devido a cada uma das suas 1.282 páginas conterem exatas 42 linhas cada uma. Outra curiosidade interessante a respeito da Bíblia é a sua divisão em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita por um cardeal e professor universitário em Paris. Seu nome era Stephen Langton, em 1227. No ano seguinte, esse mesmo cardeal foi eleito bispo de Cantuária, da Igreja Anglicana. Por sua vez, a divisão da Bíblia em versículos foi feita em 1551 pelo impressor parisiense Robert Stephanus. Ambas as divisões, tanto em capítulos como em versículos, tinham o objetivo de facilitar a consulta e as citações bíblicas, o que nos favorece bastante nos dias de hoje, e foi assim aceita na sua totalidade por todos, inclusive os judeus. Seguindo aí as nossas curiosidades, você já reparou que a Bíblia tem apenas 2 livros que levam nomes de mulheres, que são os livros de Esther e Ruth. Seguindo aí a nossa conversa, para dividir a Bíblia no meio, você precisa chegar ao Salmo 118, verso 8. Ele é exatamente o versículo central da Bíblia. E estamos falando em versículos. O maior versículo da Bíblia tem 92 palavras e está em Esther. É Esther, capítulo 8, versículo 9. Por sua vez, o menor versículo tem 10 letras e está em Êxodo, capítulo 20, verso 13. E ele diz: não matarás. O segundo menor versículo da Bíblia, que muitas vezes é confundido pelo menor versículo, na
Na verdade, ele é o segundo. Ele tem 11 letras e está em João, Evangelho de João 11:35, que diz: Jesus chorou. Voltando aos tempos da criação, você sabia que Adão e Eva foram criados há exato 8.108 anos, contando aí, tendo como referência, ou melhor, o ano atual de 2022? Da criação ao dilúvio passaram-se 1.656 anos. Do dilúvio a Cristo foram 4.430 anos. E de Cristo até hoje são 2022 anos, totalizando aí 8.108 anos. Mas não se engane, os elementos usados aí para formar a terra e a criação de animais e vegetais são bem mais antigos e pode chegar aí a 100 mil anos ou mais. Ainda dentro do contexto da Bíblia, o homem que mais viveu na terra, ou seja, o homem mais velho, foi Matusalém ou Metusalá. Ele era avô de Noé e morreu afogado no dilúvio porque não creu na pregação do neto. Também existem na Bíblia 2 livros que não possuem a palavra Deus. Você sabia disso? São os livros de Esther e os livros de Cantares de Salomão ou Cânticos de Salomão. Outra coisa interessante na Bíblia é que a frase "não temas" ocorre 365 vezes na Bíblia toda, e dá aí uma para cada dia do ano. Outro fator interessante que nos leva a refletir na palavra do Senhor é que a Bíblia encerra o Antigo Testamento citando a palavra maldição, e o Novo Testamento, por sua vez, encerra citando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabia que para ler a Bíblia completa são necessárias 70 horas e 40 minutos na cadência de leitura de púlpito? Isso quer dizer que se o seu pastor resolver ler a Bíblia completa no púlpito, ele vai gastar 70 horas e 40 minutos em leituras ininterruptas. A expressão "assim diz o Senhor" e seus equivalentes ocorre cerca de 3.800 vezes na Bíblia. Hoje nós não temos dúvida de que a Terra é redonda, mas isso foi afirmado por Galileu Galilei. Mas você sabia que antes que Galileu Galilei pudesse afirmar que a Terra era redonda, a Bíblia já dizia isso? Está lá registrado no livro de Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 22, e eu vou ler para você. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nele habitar. Outra coisa bastante interessante que a Bíblia nos mostra é o trânsito que nós vivemos hoje, pesado, veloz, os cruzamentos, faróis acesos e até mesmo o acidente de trânsito com os quais nós deparamos hoje, exatamente como foram descritos pelo profeta Naum. Está registrado lá em Naum 2, verso 4, que eu também vou ler para você. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão uns contra os outros nos largos caminhos, e seu aspecto será como os de tocha, correrão como relâmpagos. Outra coisa que a Bíblia menciona, que nós vivemos no dia de hoje com muita facilidade de se ver, são os outdoors. Os outdoors, a Bíblia fala a respeito dos outdoors em Abacuque, verso 2 do capítulo 2. Diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. E para finalizar aí esse nosso pequeno vídeo de hoje, a Bíblia também nos ensina a fazer manteiga. Você sabia que a receita para fazer manteiga está na Bíblia? Está lá no livro de Provérbios, capítulo 30, verso 33, que diz: porque o bater do leite produz manteiga. E muito obrigado por ter estado conosco, e assim chegamos ao final de mais um estudo. Espero que você tenha gostado. Mas antes de ir embora, não se esqueça aí de compartilhar esse vídeo,
se esse conteúdo foi útil para você, não esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não faz parte da família Cristão Atento, se inscreva no canal e ative aí as notificações para que você possa ser avisado sempre que nós postarmos um vídeo novo ou que estivermos ao vivo com os nossos convidados. Muito obrigado por ter estado conosco, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.